Muito bem, meus caros. Então, dando sequência aqui à nossa série de vídeos sobre essa parte da disciplina, nós estamos quase chegando ao fim desse tópico, né? Então, só para situar vocês, nós estávamos falando lá da fundação da sociologia, da maneira como surgiu a ideia de se criar uma ciência sobre a sociedade. E aí eu falei para vocês que foi a ideia de um pensador francês chamado Auguste Comte, e eu estava explicando para vocês um pouquinho das ideias deste camarada. Então, nós estamos falando especificamente da lei dos 3 estados do espírito humano, né? Então, nós falamos do primeiro, que era o estado teológico, falamos do segundo, em 2 vídeos, e agora nós vamos falar do terceiro, que é o estado positivo, ok? Então, para situar um pouquinho ainda vocês se lembram que, como eu expliquei nos vídeos anteriores, espírito aqui não tem um sentido de alma, não tem nenhum sentido místico, religioso, nem sobrenatural. Espírito aqui a gente pode mais ou menos traduzir como mente ou mentalidade, né? Então, a lei dos 3 estados do espírito humano busca descrever 3 fases, 3 formas que a mente humana tem de compreender, de interpretar o que acontece na realidade, seja a realidade física, seja a realidade natural, ok? Então a gente viu a fase teológica, na qual o indivíduo tem a tendência a interpretar tudo que acontece na natureza ou na sociedade como consequência da ação de divindades, de deuses, né? Daí depois a gente viu a fase metafísica, na qual o indivíduo, o ser humano, tem a tendência a interpretar o que acontece na sociedade ou natureza como uma consequência da manifestação de forças naturais. E agora a gente vai ver o estado positivo. Uma observação interessante é que a cada um desses 3 estados corresponde também formas de organização social, né? Então a gente viu que lá a fase teológica corresponde a organização social, sobretudo na fase teológica monoteísta, corresponde à organização social do antigo regime europeu, a monarquia, a sociedade dividida em estamentos, né, que são parecidas com as castas lá do hinduísmo. Depois, na fase metafísica, corresponde à sociedade organizada a partir de princípios jurídicos. E é por isso aí que na fase metafísica, segundo a interpretação do Comte, ocorreram as revoluções liberais, baseada na ideia de direitos naturais, de direitos humanos e etc. E muito bem, então agora a gente vai falar do estado positivo. Bom, antes de mais nada, o estado positivo, a gente pode dizer, já para sintetizar e já oferecer para vocês uma explicação quase que intuitiva, é que o estado positivo mais ou menos corresponde à ciência moderna, né? Então a mentalidade, o espírito positivo, a mentalidade positiva, ou a mente positiva, é aquela que interpreta o mundo de maneira mais ou menos científica, né, por assim dizer. Então, naquele texto que eu tinha passado para vocês, aquele roteiro de aula e atividades, né, que aliás eu vou deixar o link de novo aqui embaixo na descrição do vídeo. Se vocês quiserem, vocês podem inclusive já fazer o download, dá uma pausa no vídeo, faz o download do material, que eu já mandei para vocês pelo WhatsApp, pelos colegas representantes de turma, já coloquei no Google Drive, mas eu vou tentar também colocar o link aqui na descrição do vídeo. E aí lá no item 3, né, lá no item 3, estado positivo, vocês podem acompanhar ali para a gente ir comentando as características, né? Então, o estado positivo ele é caracterizado pelo seguinte, ele é caracterizado pela subordinação da imaginação e da argumentação à observação. O que quer dizer isso, né? Então, imaginação, como vocês se lembram, era o que caracterizava a maneira de pensar teológica. Por quê? Porque os indivíduos, eles imaginavam, eles davam asas à imaginação deles para tentar explicar o que acontecia, por exemplo, na natureza. Então, porque chovia, porque tinha um tsunami, né? O mar ficava revolto e causava ondas, é porque tinham deuses que faziam com que isso acontecia, né? Então a imaginação, ela tinha asas ali na interpretação teológica do mundo. Na interpretação metafísica, o que prepondera é a argumentação, porque a gente ainda pensa de maneira abstrata, né? A gente ainda pensa que o que acontece no mundo é consequência de
coisas que a gente não consegue ver, só que essas coisas, elas já não são mais deuses, elas são forças. E sendo coisas, né, que não são dotadas de consciência e vontade, a gente consegue mais ou menos dar um tratamento teórico para essas coisas, ou seja, a gente consegue manipular elas na nossa cabeça, no sentido de pensar de maneira rigorosa, abstrata e rigorosa sobre elas, de maneira lógica. Então, a gente, no estado metafísico, o pensamento, a maneira de proceder do pensamento é raciocinando de maneira lógica, a partir da ideia de forças, mas de maneira lógica, né? E até comentei com vocês, né, que muitos dos filósofos aí, dos mais importantes da história do pensamento filosófico, eram filósofos metafísicos, né? Alguns deles, por exemplo, René Descartes, um filósofo francês, ele era um filósofo de índole metafísica, ou seja, ele interpretava a realidade a partir de princípios abstratos, só que ele desenvolvia o raciocínio dele de forma tão rigorosa que ele acabou sendo também um dos grandes nomes da matemática. O René Descartes é o sujeito que criou a geometria analítica, aquela do plano cartesiano lá, que vocês estudam, né, em matemática no segundo grau. Bom, tudo isso, ou seja, tanto a imaginação quanto a argumentação, elas na verdade permanecem no estado positivo, só que subordinadas à observação. E observação remete a quê? Observação remete à experimentação, que é a base do pensamento científico moderno, ou melhor dizendo, a base do modo de proceder da ciência moderna. Um cientista, basicamente, ele faz experimentos. E ele faz experimentos para quê? Para produzir observações controladas. Um experimento nada mais é do que uma observação controlada. Então, o que a ciência moderna diz é, olha, a verdadeira maneira de se construir conhecimento é através da observação. Observando como os fatos se desenrolam, é que a gente consegue construir verdadeiro conhecimento, não é? E você pode simplesmente observar como um fenômeno acontece, mas você pode pegar e produzir esse fenômeno no laboratório de maneira a produzir ali uma observação controlada, que é um experimento, basicamente, né? Então, obviamente que a imaginação e a argumentação ela permanecem como vias de conhecimento, mas subordinadas à observação, cujo principal exemplo são os experimentos científicos, né? E aí uma segunda característica, vocês olhem também lá naquele material que eu mandei para vocês, né, aquele roteiro de aula e atividades, uma outra característica então do estado positivo, acompanhando ali na sequência, né, ali no número 3, estado positivo. Daí o primeiro a gente comentou, imaginação e argumentação subordinadas à observação. Segundo, abandona-se a procura pelas causas últimas dos fenômenos. O que quer dizer isso? Abandona-se a procura pelas causas últimas dos fenômenos. É que as causas últimas dos fenômenos, a busca pelas causas últimas dos fenômenos, é uma característica dos estados anteriores, né? Então, assim, fenômeno é o quê? Fenômeno é o que acontece, é um nome geral para tudo que acontece. Então, tem fenômenos naturais, como chuva, vento, tsunami, vendaval, furacão, e tem os fenômenos sociais, né? Então, fenômenos como pobreza e riqueza, como guerra civil, como eleições, etc. Então, tudo isso são fenômenos, né? No pensamento metafísico e no pensamento teológico, a indagação do ser humano buscava pelas suas causas últimas, né? Então, se vocês procurarem, por exemplo, lá na Bíblia, que é um exemplo de pensamento teológico, a gente tem lá uma descrição de como tudo acontece, todas as coisas que existem teriam começado, que está lá no Gênesis, né? Então, lá no princípio era o verbo, quer dizer, a historinha, por assim dizer, começa desde como teria supostamente começado. No pensamento metafísico, segue-se mais ou menos essa mesma toada, né? Vai-se nessa mesma direção de buscar o fundamento último das coisas. No pensamento positivo, que, como eu disse, é igual por conta aí a pensamento científico, né? Essa busca pelo fundamento último das coisas, né, desaparece. A ciência moderna não busca explicar o fundamento, pelo menos não na visão do Comte, né? Não busca explicar
os princípios primeiros, de onde tudo veio, qual o fundamento último e absoluto de tudo. O que a ciência procura descrever substancialmente é o que está na próxima linha ali do esqueminha que eu passei para vocês lá. Então, estado positivo. Procura-se desvendar leis científicas de funcionamento das coisas, relações constantes entre os fenômenos. Então, o que a ciência procura descrever são as relações constantes entre os fenômenos, ou seja, como as coisas funcionam, e não de onde elas vêm, qual a sua origem última, qual o seu fundamento último, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Vamos procurar dar alguns exemplos aqui. E como esse vídeo já está ficando um pouco longo, vamos fazer isso num vídeo que eu vou colocar na sequência, tá? Então acompanhe lá.